Olá, queridos, eu sou o professor Antonilson Almeida e nós estamos trazendo uma série de vídeos falando sobre hermenêutica, uma das matérias cruciais para a interpretação do texto bíblico. A palavra hermenêutica tem a sua origem histórica a partir de uma mitologia, uma ideia grega que dizia que um deus chamado Hermes interpretava a intenção dos deuses e transmitia esta intenção ou traduzia esta intenção para os seus ouvintes, tá? Essa é a raiz histórica da palavra hermenêutica. A grosso modo, a palavra hermenêutica quer dizer interpretação de textos. Uma das regras cruciais da hermenêutica compreende a ideia de que o autor tem a sua intenção ao produzir o texto. Isso é crucial para que nós possamos ter uma intenção saudável ou uma interpretação saudável, tá? Então é preciso respeitar o que o autor queria dizer. Isso é fundamental. Nesse sentido, nós precisamos entender que todo texto tem um sentido, guarda isso, tá? Obviamente, a gente pode atribuir a esse texto significados, tá? Mas os textos têm apenas um sentido. Isso é uma regra básica de hermenêutica que vale a pena a gente estar atento a ela. Eu sou pesquisador de um certo autor chamado Michael Polanyi, tá? E o Michael Polanyi vai dizer que a aplicação ela pode ser multiperspectiva, ou seja, a aplicação ela pode ter várias perspectivas, mas o sentido e a interpretação deve ser única. Então, a interpretação ela é única, ainda que a aplicação me possa dar condições de trazer vários sentidos para o texto, a interpretação deve ser respeitada à risca, porque ela tem que ser única. O sentido tem que ser único e a intenção do autor também tem que ser única, tá? Então, basicamente, nós precisamos entender que existe a atribuição do sentido e a extração do sentido. É diferente. Uma coisa é a atribuição do sentido e outra coisa é a interpretação, a extração desse sentido. Tudo isso eu estou dizendo para evidenciar a ideia de que o autor tem a sua intenção e essa deve ser a regra básica. Antes mesmo de eu tentar aplicar, contextualizar, eu preciso entender que o autor ele tinha uma intenção com aquilo. A partir dessa perspectiva de que o autor tem a sua intenção a escrever esse texto, eu preciso, como leitor, entender que eu não posso trazer o meu sentido ao texto, dar o meu sentido, fazer a minha contextualização ou aplicação, sem antes entender qual foi o sentido que o autor atribuiu a esse texto, tá? Se é de autoria própria ou se é um comentário sobre outra perícope, outra passagem. Então eu preciso ter noção em mente essas questões cruciais do ponto de vista hermenêutico para que eu não possa me perder fazendo aplicações soltas. Diga-se de passagem, é o que muito tem se visto por aí. Uma série de aplicações onde tudo se aplica e às vezes o sentido do autor não é respeitado. O que o autor queria dizer não é respeitado. Então, o Michael Polanyi vai nos dizer que nós precisamos entender que o sentido é único, tá? E que o significado pode ser outro, pode ser até aplicado no sentido diferenciado, mas o sentido do autor tem que ser respeitado, tá? Então, hoje nós temos visto uma série de aplicações multifacetadas, uma série de aplicações sobre multiperspectivas. E aí, tem alguns perigos muito sérios. Se o sentido não for descoberto ou respeitado, se a intenção do autor não for respeitada, a interpretação do texto e a saúde dessa interpretação está totalmente comprometida. Aqui vai mais um vídeo sobre hermenêutica. Aguarde o próximo que logo estaremos confeccionando. Deus abençoe a todos. Forte abraço, gente.